Aleluias. E compre a versão. Jesus Cristo ainda hoje é o mesmo, sua cura depende de crer. Ele está com suas mãos estendidas, Ele é Deus de grande
Boa noite. Com Jesus, que Deus nos abençoe nessa noite, naquilo que Ele determinou para nós, nessa vinda aqui. A gente tem observado que, estava pensando, depois que a igreja abriu, parece que nós estamos começando a igreja aqui de novo, aqui em Paropebas. E, se for a vontade de Deus, então, ela vai ficar cheia um dia de novo, com a oportunidade de todos os irmãos estar presentes. Mas graças a Deus que hoje tem razoavelmente um número bom de pessoas aqui. As pessoas que, conforme nós temos aprendido, que está em condição de estar aqui, deveria estar, né? Poderia estar. Eu creio que os que podiam estar aqui, está nessa noite, né? E com isso nós estamos satisfeitos. E nós vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia e deixar por conta de Deus e nos render a Deus
e deixar ver o que Ele quer falar com nós. Eu estava pensando, não importa quem vai falar. Eu li uma mensagem aqui, parece que é a imagem de Cristo. O irmão Brana falando assim, que vocês não vêm aqui para me ouvir e para ouvir um sermão, mas vocês vêm aqui com o objetivo de cultuar a Deus. Agora é certo que eu estava pensando isso, que se você veio desejando que Deus fale com você, seja lá quem for que estiver aqui, e entre o que Ele vai falar aqui, Deus pode até entrar no meio e cortar o que Ele está falando e falar com você. Porque Deus fala com a gente. Às vezes nós vivemos muito tempo, tinha pessoas que não simpatizavam da pregação do pregador, mas eu me colocava ali e eu dizia assim, muitos anos atrás, Deus fala comigo. E ali, por ali afora, de repente as lágrimas estavam correndo e Deus falando ao nosso coração. Porque Deus se encarrega de falar com quem quer ouvir a Ele, né? Aí não vamos nos preocupar de nós querer falar com alguém. Mas vamos ler em Efésios capítulo 1, versículo 8 e parte do versículo 9. Entre todas as mensagens que a gente está com ela em disposição, eu pensei nisso aqui, agora por último. Efésios capítulo 1, verso 8 e o 9. Que Ele nos fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propuseram em si mesmo. Senhor Jesus, nosso bondoso Deus, nós estamos aqui, Senhor, nosso Deus, nesta noite, com esta Bíblia aberta, temos lido esta parte, essa porção, e agora, Senhor, queremos render ao Senhor. O Senhor perdoa nossos pecados e que o Senhor venha ser presente, Senhor, no nosso meio, ainda que seja de uma maneira simples. O Senhor possa mover os nossos corações por alguém, por nós mesmos, pela bênção do Senhor nesta noite. Pois nós te pedimos, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, a bênção desta noite. Amém, Senhor. Podeis sentar. Silêncio, não fale o que pensa, não conte a ninguém o que sente o teu coração. Calado, não ouça os insultos, não responda nada. Amigo, converse com ele.
espere pacientemente, porque dele, mais cedo ou mais tarde, a vitória vem. Não conte tua história a ninguém, só conte tua história a Jesus. O homem solução não tem, não. Silêncio é melhor, leve a cruz. Procure confidenciar a quem te conhece melhor. Nas horas difíceis o teu grande amigo é Jesus. Não diga uma só palavra a quem por tua causa aqui nada faz. Há anjos de Deus pelejando, lutando com armas espirituais. Não esqueça, estão te guardando, porém bem de perto, ao teu derredor. Barreiras estão te cercando. Se Deus é contigo, eu sei, tu não estás só. Não conte tua história a ninguém, só conte tua história a Jesus. O homem solução não tem, não. Silêncio é melhor, leve a cruz. Procure confidenciar a quem te conhece melhor. Nas horas difíceis o teu grande amigo é Jesus. Não conte tua história a ninguém, só conte tua história a Jesus. O homem solução não tem, não. Silêncio é melhor, leve a cruz. Procure confidenciar a quem te conhece melhor. Nas horas difíceis o teu grande amigo é Jesus. Só Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas nós, olhando aqui, que Ele nos fez, que Ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério de sua vontade. Com essa sabedoria e com essa prudência que Paulo estava falando, a igreja de Efésios, que era a igreja exemplo, na qual tinha os 5 ministérios da noiva ali,
Efésios 4:30. Parece que é isso. Mas vamos pensar nisso daqui. Ele escreveu para os Efésios, mas a mesma coisa que ele escreveu para todas aquelas igrejas, ele estava escrevendo para nós. Nós quem? Nós que estivéssemos tendo essas escrituras para o nosso dia e para nós mesmos. Paulo, ele diz assim: que ele nos fez abundar para conosco, isso com ele, né, e com aqueles que estavam com ele, em toda a sabedoria. Por que que nós vamos agir sem sabedoria? Sendo que nós temos o que temos a nosso favor. Nós temos a Bíblia, o Velho e Novo Testamento, temos a mensagem do profeta de Deus e temos essa sabedoria para entender essas coisas. E não só entender qual é o mistério da vontade de Deus, mas sermos prudentes, andar prudentemente, prudência. E ele nos fez abundar em sabedoria e em prudência. Por que nós ser imprudentes com as coisas? Sabendo nós que se nós tivermos sabedoria de Deus, nós superamos toda a sabedoria dos homens. Então o profeta continua dizendo o mistério de sua vontade. O mistério de sua vontade. E recorda como penduramos aquilo. Ou seja, como penduramos aquilo? Que jeito que nós, vamos supor assim, carregamos isto? Quantos estavam aqui esta manhã? Vejamos. Como firmamos aquilo? O mistério de sua vontade. Na escola eu tinha falado sobre isso, sobre esse mistério da vontade de Deus. Ele diz assim: agora isso não é só uma coisinha, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. Não é todos que entendem a vontade de Deus. Jesus, ele chegou a orar para que a vontade de Deus na vida dele não fosse cumprida. Ele falou: se possível, o Senhor deixa a minha vontade, mas contudo não faça a minha. Ele, se possível for, né, mas contudo não faça a minha, mas a tua vontade. Então a vontade de Deus era que Jesus morresse, ir lá para ser preso, ser crucificado e morrer, era a vontade de Deus. E Jesus tinha essa sabedoria e essa prudência, porque a vontade de Deus era melhor, e sempre ela é melhor.
para nós do que a nossa própria vontade. Agora, isso não é uma coisinha, não, isso é uma coisa, é um mistério. A vontade de Deus é um mistério. E para nós acertar nisso, só com a sabedoria de Deus mesmo. E cada homem tem que procurar a vontade de Deus para seu ou si mesmo. O mistério de Deus. A vontade de Paulo era ir destruir os cristãos com boa intenção. Mas a vontade de Deus era outra na vida dele. Ele diz assim: como encontramos, Paulo, isso foi feito conhecido a ele. Eu tenho que... Não é o que eu estou querendo fazer, não. Ele estava querendo fazer era a vontade de seus superiores, a vontade da maioria, a vontade dele mesmo. Mas ele deu a conhecer a ele. Ele disse que não consultou nenhum homem, nem carne nem sangue. Ele não foi a nenhuma escola, nenhum seminário. Ele não tinha nada a ver com isso, mas isto foi revelado a ele através de Jesus Cristo, o qual o encontrou no caminho de Damasco, em uma luz como uma coluna de fogo. E aquilo chamou. E ele foi para a Arábia e lá habitou 3 anos. Não imagina você que foi algum tempo, irmão, falando com o irmão da igreja. Você não imagina que foi um tempo, ele lá 3 anos. Às vezes nós não tiramos um tempo, nós não podemos tirar um tempo para entender o mistério da vontade de Deus na nossa vida. Mas esses que Deus chamou, eles se renderam e deu tempo para Deus. Quando ele voltou de lá, ele estava apto para saber a vontade de Deus para a sua vida inteira, o restante da sua vida. E aquilo chamou, e ele foi para a Arábia, e lá habitou 3 anos. Aí imagina você que foi algum tempo, irmão, 3 anos, Paulo esteve lá, embaixo na Arábia, alugou para si um pequeno edifício em algum lugar, subia e descia os andares, todos os velhos pergaminhos, eles não tinham os novos, pergaminhos velhos. Paulo escreveu quase todos eles, bem, nestes velhos pergaminhos, como Deus, no princípio, nos predestinou para a vida eterna. Como Ele enviaria Jesus, e através deste sacrifício, todos nós teríamos o direito da árvore da vida. Aquele que Ele predestinou, Ele chamou, aqueles que Ele chamou, Ele já tem justificado. Aqueles que Ele justificou, Ele já glorificou. Deus, antes do começo do mundo, nos predestinou para a adoção de filhos. Agora toda a criação está gemendo,
esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Eu penso que Paulo teve um tempo maravilhoso. Eu gostaria de ter estado lá com ele. Não gostaria você? Às vezes nós poderíamos desejar alguma coisa, como ele aqui estava desejando, ele desejou que estivesse lá com Paulo. Mas pelo fato dele desejar essas coisas, ele também se separou. E ele também teve tempo com Deus o suficiente para ver do princípio ao fim, do fim ao princípio, todas as coisas o profeta viu como Paulo viu. Pelo fato dele desejar isso, Deus deu condição. E pelo fato de nós desejar uma coisa que combina com a vontade de Deus, o mistério da vontade de Deus, então Deus se agrada daqueles que desejam isso aí. Eu estava procurando hoje uma mensagem que o profeta diz que ele era aquele ladrão da direita. O profeta dizendo assim. Ele estava numa dessas mensagens que ele falou sobre o crucifixo. Não foi ele que pôs o crucifixo na igreja dele. Alguém que pôs o crucifixo lá. E ele ficava à direita, ele olhando, ele dizendo, olha, eu considero o ladrão da direita, eu. Não que eu roubei alguma coisa, algum objeto, dinheiro, sei lá o que for, mas eu sei que eu roubei o tempo de Deus. Ele, profeta, dizendo que é um ladrão do tempo de Deus. Agora Paulo, quando Jesus o cercou ali, ele não teve mais ocupação nenhuma, ele foi para a Arábia, ficou lá, alugou um cômodo lá. Já pensou? Se nós arrumássemos um lugar para nós ter um tempinho com Deus? Teve algum irmão da mensagem que fez um lugarzinho separado nessa temporada aí que a igreja estava fechada. Para ele ter tempo, a pessoa ter um tempo com Deus. Seja lá o que for que a pessoa desejou e fez nessa ocasião, isso vai refletir na sua vida. Porque Deus dá condição. Agora eu estava pensando nisso hoje. Quantas pessoas que às vezes não pensa que rouba, mas rouba. Quantas pessoas que pensam que não está sendo roubado, mas está sendo roubado. O inimigo veio ao mundo para roubar, para matar e para destruir. E ele fica procurando a quem ele pode apanhar. Então, quantas coisas que ele joga para apanhar o cristão no seu tempo. Quantas coisas que hoje tem coisas para tirar a nossa atenção, para roubar a nossa atenção, roubar o nosso tempo, e nós ficamos roubando as pessoas. Essa televisão tem roubado, tem matado e tem destruído lares. Mata a influência da fé, mata a vida espiritual, invade, assalta
e rouba e destrói as famílias. Agora, depois da televisão, tanto de coisa, aí me faz lembrar do laço do passarinho. No Salmo lá diz, orando para livrar do laço do passarinheiro. Mas se nós queremos que Deus nos livre do laço do passarinheiro, nós colocamos a cabeça lá no laço. Talvez aqui os meninos que não estiverem dormindo podiam ouvir isso. No meu tempo de menino, armava-se laço, por isso ficou muito vivo isso quando falou na Bíblia do passarinheiro. Então, eu ia com alguém lá que era maior do que eu, para armar laço, para pegar o passarinho, pegar jaó no mato, pegar passo que ia. Aí fazia um trieirinho assim, ia colocando um grãozinho de arroz ou de milho pelo trieiro afora, e aquele passo ia catando, catando, catando até chegar lá e bater o bico lá, e o laço vinha. Será que essa sabedoria nossa, não dá para ver essas coisas? Para nós ter mais prudência com as coisas que está para nos pegar. Eu estava pensando hoje, o que esse celular está fazendo, o que essa internet está fazendo? Mas nós, os cristãos, com a sabedoria e a prudência, nós desfrutamos disto, desse celular, dessa internet, sem comprometer a nossa vida, sem ser roubado, assaltado. O quanto de lares, casais, que esse celular tem sido um instrumento para destruir. As pessoas não têm prudência com os negócios. O tempo que era dar para os filhos sagrado, sagradíssimo para os filhos, o pai fica lá no celular. Sei lá, na internet, que tem tudo. O tempo que eles era de ocupar com os filhos, você já pensou uma mãe e um pai envolvido com o celular e deixando seus filhos à mercê? Eles estão roubando dos filhos o direito deles. Você imagina uma esposa e um marido deixar o celular e as coisas do celular, roubar o tempo do casal, que deveria conversar, deveria dialogar, deveria se... Ontem eu ouvi o pastor Joaquim falando, entre linhas, deveria aproveitar, apreciar o que é seu, mas você está sendo roubado por uma coisa que não tem nenhum valor a não ser para destruir. Você dizer, não, esse tempo aqui, eu vou discriminar um tempo aqui para Deus. Eu não vou deixar o diabo me roubar esse tempo, que é de Deus, para mim orar, para mim meditar, para mim ler a Bíblia Sagrada, o tempo de eu ler a mensagem. Quantos crentes que vai levando isso aí, não faz conta de jeito nenhum dessas coisas? Que sabedoria é essa, que prudência que você está tendo, de levar a vida desta maneira? E Deus ainda nos poupa ainda. Deus fica segurando, fica esperando. Por isso que o profeta diz, eu não roubei dinheiro, não assaltei ninguém, mas eu roubei o tempo de Deus. Agora, se o profeta falou isso, e nós não podíamos pensar nisso, Paulo tirou aquele tempo, falou, agora, já que eu tive a revelação, então eu vou examinar isso. Já que eu tive a revelação da Bíblia, eu vou examinar isso.
Como que examina a Bíblia, a não ser com a mensagem do profeta? Dizendo assim, quero ver o que o profeta diz a respeito disso aqui. Toda a criação está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus. Porque a única coisa que detém as pragas e a ira de Deus na terra é esses filhos de Deus que ainda estão na terra. A única coisa que detém esse mal terrível é aqueles poucos que não estão assaltados por essas coisas aí. Agora ele disse, ele nos fez conhecer o mistério. Às vezes o Espírito Santo entra em você e começa a correr com aquilo e somente observe como isto vai. Nessa tarde eu tive cerca de 30 minutos para estudar. É corrido. Às vezes você não tem tempo de tirar 30 minutos. Mas veja bem, eu não estava nem sabendo isso aqui. Nesta tarde eu tive cerca de 30 minutos para estudar, somente para revisar a lição. Talvez não. Eu diria a metade disso, 15 minutos. Às vezes se queria dar 1 hora, vai dar meia, ainda não dá, ainda fica só 15 ainda. Entre a hora e eu comecei a apressar e eu pensei, o mistério, quão misterioso, e a Escritura me fez voltar ao Velho Testamento, então de volta ao Novo Testamento, como é algo junto. Veja, o mistério da sua vinda, o mistério de sua vontade, o mistério de nós estarmos assentados juntos. Recordem isto. Não pode ser ensinado em nenhum seminário. É um mistério, você não pode sabê-lo através da educação, através de teologia. É um mistério que tem sido escondido desde a fundação do mundo, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. Com toda essa sabedoria e prudência, a gente leu tanta coisa, marcou nas mensagens. E que nunca a gente vai ter tempo de às vezes expressar isso. O amor de Deus. 179. O amor de Deus. Vós que estáveis, você, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. E vos vivificou. O que significa vivificar? Fez viver. Estava quase morrendo, mas Ele te vivificou simplesmente pelo
simplesmente pelo dinheiro penhorado, o que será isto quando você realmente segurar os lucros? Você penhorou um dinheiro ali, e agora quando você for pegar os lucros disso, não é de se admirar que Paulo, tomado no terceiro céu, dissesse: olha, nunca viram, ouvidos nunca ouviu, nem mesmo tem entrado no coração do homem o que Deus tem para aqueles guardados, para aqueles que amam. Deus sabe disso, vem? Você fala a respeito de regozijo indescritível, cheio de glória. Você que uma vez estava morto em delitos de pecado, e Ele tem vivificado todos através da sombra. O que acontecerá quando você chegar à sombra das sombras, então ele diz assim, então para o córrego, do córrego para o rio, e do rio para o oceano. Então você vai ver na sombra, ele foi até o terceiro céu, e viu o que Deus tem preparado para esses filhos que se manifestam num tempo como esse que nós estamos vivendo. Só Deus pode arrancar ou vivificar uma pessoa que está nessa coisa. Como Ele tirou Paulo, Ele também pode nos tirar. Amém? Mas isso aqui fala do amor de Deus. 8. E o que será quando você estiver lá longe, na redenção, com um corpo novinho? Você voltará a ser um jovem outra vez e uma jovem, e você nunca mais morrerá. E você olha para a terra lá embaixo e pensa: eu poderia alegrar com algumas uvas ou com alguma água fria, mas você sabe, eu não preciso disto aqui. Coisas. Mas algum dia Jesus está vindo, e este corpo angelical, esta teofania em que estou vivendo, não virá mais através do ventre de uma mulher, não virá mais através de um desejo sexual, mas porque ele nasceu sem desejo sexual. Eu serei ressurreto sem isso, e ele falará algum dia, e os mortos em Cristo levantarão, e aquele corpo no qual uma vez vivi ressuscitará em um corpo glorificado. E eu andarei e farei, e eu viverei e desfrutarei a vida. Aleluia! Através das eras gloriosas que hão de vir através de Jesus Cristo nosso Senhor. Aí está você, irmão. Este é o Evangelho. Mas, irmão, se nós estamos deixando ser roubado, até as coisas naturais, por falta de sabedoria, falta de prudência,
nós devemos a nossa vida a Deus. Ele deu a sua vida por nós, para nos levar para viver eternamente com Ele. E nós vamos trocar isso em troca de quê? Aí a gente começa a pensar o porquê dos 49 anos, quase 50 anos que a gente está banhando para ir para a igreja, no caminho da igreja, no culto, na escola, na ceia. E a gente se sente bem com isso. E a gente é fortalecido com isso. E Deus cuida da gente. Esse desejo é um desejo que Deus, se você deseja servir a Deus, é um desejo que agrada a Ele. É a sua vontade que nós servimos a Ele. Então vamos servir a Ele com alegria, com ânimo, com coragem, com estímulo, naquilo que nós puder. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Nós cremos estar servindo ao Senhor com a nossa presença. Fizemos alguma coisa para poder estar aqui. O Senhor nos deu condição de saúde. Tem nos dado condição, nós estamos aqui para cultuar o Senhor. Aceita o nosso culto a Deus, nosso louvor. Aceita, ó Deus, as nossas vidas como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Cada um de nós podemos pensar, desejar, consagrar a nossa vida, dedicar a nossa vida ao Senhor. Quando nós estamos servindo a nós mesmos, a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nós estamos servindo ao Senhor. E quando o inimigo está impedindo disso acontecer, certamente nós estamos entristecendo o Senhor. Ó Deus, tira de nós o desejo dessas coisas que estraga, que destrói, e nos leva a desejar coisas edificantes, que edifica, que constrói, e que nos leva à vida, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dê-nos saúde com abundância para nós servir o Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.